Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Karina, começamos agora uma nova edição do ISMD Connect. Hoje recebemos aqui a doutora Raquel Vilela, fundadora da faculdade ISMD, professora da UFMG e formada em Medicina, Farmácia e Filosofia. Recebe hoje aqui para moderar o doutor Leonel Mendonça e o doutor Álvaro Laga. Eu vou passar a palavra para a doutora Raquel para que ela possa apresentá-los. Olá a todos, é um prazer Boa tarde. enorme estar aqui. Gostaria de fazer uma apresentação inicial, né, do doutor. Primeiro vou falar do que tem mais proximidade com a gente já, que é o doutor Leonel Mendoza, né, da Michigan State University, que já está com a gente há 20 anos fazendo parceria com o ISMD, né. Isso é de uma importância imensa, e nós vamos conversar um pouco sobre isso e sobre o impacto dessa parceria com a Michigan State sobre o projeto ISMD, né. E agora nós temos a honra de ter aqui junto com a gente também o professor, doutor, Álvaro Laga, que é de Harvard, né, da Universidade de Harvard, que também, vamos fazer parcerias com o ISMD, e isso é muito bom para todos nós, né, uma universidade extremamente, renomada, todos conhecem pelo mundo, né, de um histórico enorme dentro do próprio Estados Unidos, apesar de que a Michigan State também tem uma história muito bonita, como a primeira universidade a receber, né, doutor Mendonça, a minoria e aceitar negros na universidade. É uma história muito bonita que a De Michigan State tem. inclusão. E eu acho que até foi isso que facilitou muito a nossa proximidade, porque o ISMD era uma instituição muito pequena aqui do Brasil, né, um país em desenvolvimento, e que vocês conectaram muito rápido, né, com o projeto ISMD, e isso foi maravilhoso para nós. E o doutor Laga também traz aí uma experiência maravilhosa de parcerias com a África, né, que é um local também que a gente sabe que tem as suas penúrias aí na educação, né. O que você acha disso? O que você acha, doutor Mendonça, desses 20 anos de caminhada juntos com o ISMD? O que você acha que a gente aprendeu mais? O que você acha que a gente pode fazer no futuro? Fala um pouco sobre isso. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com vocês e compartir estas experiências passadas, ¿verdad? Es muito importante para nós. Michigan State sempre estuvo apoyando a ideia de fazer algo com a América Latina e mi llegada a Michigan State facilitou isso praticamente. Depois de encontrar a Raquel y ver el proyecto que está desarrollando Raquel en el ISMD, Michigan State quedó muy contento con eso y hicimos el proyecto, ¿verdad? Yo pienso que eso es una apertura inicial de hace 20 años, ¿verdad? Que hemos venido trabajando en eso y que facilitó en cierta forma las pesquisas y la educación, parte educativa, que es la parte central del ISMD, ¿verdad? Y las pesquisas vinieron después. Entonces yo pienso que esa parcería fue no solamente importante para el ISMD, pero fue también importante para Michigan State University. Me lembro muito bem que a presidente de Michigan State, Luana, ela abriu as portas para que Raquel pudiera hacer ainda mais projetos relacionados com isso. O que quer dizer isso? Que Michigan State estava muito entusiasmado com o projeto. Isso é interessante porque, eu falo que a educação ela só progride se tem conexões, né, e especialmente com países de primeiro mundo, que pode agregar e trazer coisas novas para nós, né. Então eu vejo, assim, que a parceria nossa desses 20 anos, incluindo um curso que nós criamos, né, voltado para a América Latina, que era um curso de biologia molecular, logo nos primórdios da biologia molecular, né, e que quando a gente faz as contas, né, dos 18 anos que nós oferecemos esse curso, a gente com certeza pode contabilizar aí perto de 400 brasileiros que estiveram dentro da Michigan State, né, Léo? Foi mais ou menos isso, não A é isso? mayoría fue del ISMD, pero fue de toda América Latina. Teníamos de Sim. Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Colômbia, Centroamérica É, inteira, e isso é uma México. abertura de mente muito Foi grande para todo isso, mundo, sim, né. sim. Professor Laga, me diga, assim,
Qual que é a sua expectativa? Você acha, você que já tem experiência, porque você tem muita experiência em outros países que você, não, é impressionante, a gente conversa com o professor Laga, não tem um país que ele não conhece. Ou não fez um projeto, né? Exatamente. Então, assim, ele conhece desde países como o nosso, que tem uma série de dificuldades, penúria na educação, na saúde, como outros, né, também mais desenvolvidos. E, assim, o que você acha, o que você pensa? Yo creo que hay dos factores fundamentales a entender en estas colaboraciones o parcerías internacionales. Por un lado está la necesidad que tenemos todos de aprender de todos, porque nadie lo sabe todo. Y por otro lado, muy junto, está la posibilidad de ayudar unos a otros. Y si, por ejemplo, si pensamos en las enfermedades tropicales, como son las enfermedades por hongos, y si usted ve un mapa en el mundo de dónde surgen las enfermedades, dónde emergen las enfermedades, ¿verdad? Y usted va a ver que surgen en el Amazonas y en el corazón del África. Y si a la vez usted dice, bueno, ¿y dónde se investigan esas enfermedades? Usted va a ver que no es allí porque los recursos, infelizmente, están en otro lado. Usted va a ver que los Estados Unidos, sin lugar a dudas, y después Europa tal vez, publican mucho más enfermedades tropicales que no tienen, ¿no? Y es ahí donde esta idea de colaborar y de aprender ¿no? Los que tienen los recursos, colaborar con los que tienen las enfermedades, me parece a mí un maridaje ideal. O professor Alvo tocou num ponto que eu acho que é um ponto nevrálgico, sinceramente, que é a questão de como fazer pesquisa naquelas doenças que são mais comuns aqui, porque somos países tropicais, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento aqui, né? Os nossos órgãos de fomento não dispõem de condições financeiras para estar financiando. Você sabe muito bem disso. O que você pensa? É isso mesmo que você está querendo dizer, né? Sí, es verdaderamente triste que si vemos lo que, digamos, lo que la prensa nos ha enseñado, tratado de vender como enfermedades importantes, que no digo que no sean importantes, como son las enfermedades no contagiosas, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y si simplemente contamos la gente que padece de ellas o que muere de ellas y luego lo comparamos con enfermedades o dolencias, como dicen aquí, infecciosas, vamos a ver, por un lado, que hay muchas más enfermedades contagiosas que matan más gente y que además son curables, pero que tristemente son enfermedades desatendidas y que los organismos, como hemos conversado ya más de una ocasión con el profesor Mendoza, los organismos gubernamentales son incapaces de poner fondos, ¿no? de financiar la investigación en esas. ¿Por qué? Porque no hay un mercado. Não há um mercado, entonces, não há drogas, não há um impacto epidemiológico muito grande, e isso vai ficando relegado. Hay un impacto grandísimo, pero ellos no quieren verlo porque no se traduce en dinero. ¿A quién le voy a vender el próximo fármaco que yo haga para la leishmaniasis? No hay un mercado. Pero bueno, algunos de nosotros, quiero pensar, tenemos el llamado. Isso, un llamado. Eso, y le digo, estas son enfermedades incurables, son lo que llamamos enfermedades complejas, que tienen muchas causas, y que las estamos comparando con enfermedades curables, si quisiéramos, ¿no? Si pudiéramos poner los recursos. El ejemplo más clásico es la enfermedad de Jorge Lobo, que la doctora Vilela hizo su tesis de doctorado en eso. No conseguimos fondos. Não, eu só consegui fazer porque estava nos Estados Unidos com você. Solo parcerías de ese tipo es la que permiten llegar al siguiente paso en las instituciones que financian este tipo de enfermedades. No están interesadas en ellas. ¿Por qué? Porque los productos farmacéuticos no van a vender. Sim, entonces, lembrando que a maior casuística dessa doença é exatamente no Brasil. Né? Como outras, como agora que você está lá, né? Que você trouxe o Ermegomices lá na África, que o doutor Álvaro, inclusive, descobriu até uma espécie nova. São coisas que a gente precisa de entender, porque esses mecanismos, eu falo assim, às vezes pode ser até uma visão um pouco, né, romântica, mas está tudo muito interligado. Então, entender sobre
mecanismos, às vezes até de doenças infecciosas, repercute no entendimento, às vezes, de doenças não infecciosas. Por que não, né? Entender o funcionamento e a resposta imune do hospedeiro, entender como esse micro-organismo também se comporta a nível de ambiente, como, né, estando num ou em outro local, eu estou falando assim, em termos de distribuição do planeta, né? E isso repercute de formas diferentes, formas, por exemplo, às vezes, infecciosas diferentes, e você vê num lado e no outro, né? Y por eso es importante que el ISMD tenga una visión diferente del resto de las instituciones que hacen pesquisa y que hacen la parte educativa, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante, cuando el ISMD tiene esa visión y llama a una universidad extranjera para que colaboren en esa parte. Esa es la parte que hace que las cosas funcionen de una forma diferente, de una forma, con una perspectiva ainda não explorada. Eu pergunto aqui agora para a Karina uma coisa interessante, que o ISMD, além dessa visão de pesquisa e educação, que é o nosso foco principal, a gente também tem uma visão social muito grande. Sim. O que você pensa nisso, nesse contexto aí? Como que entra essa parte social ajudando aí a questão de pesquisa, ajudando também a outra parte? Eu sempre falo com você e com todo mundo, eu acho que o que a gente faz é o melhor dos mundos, né? Porque você consegue atuar tanto na saúde quanto na educação, mas dentro de um projeto que é no valor dele social, né? Hoje o ISMD atende em torno de 7.000 pessoas de forma voluntária nas unidades de Belo Horizonte, São Paulo e parceiros no Brasil inteiro, conseguindo proporcionar atendimento de qualidade de instituição privada e aumentando a diversidade de diagnóstico para os alunos, né? Então, acho que esse é o melhor dos mundos. A gente consegue fazer isso com o apoio dos parceiros, com a quantidade de alunos que conseguimos manter. Então, a gente consegue cada vez ampliando mais o atendimento, né? Eu acho que não existe propósito maior do que servir e a gente consegue fazer isso ainda desenvolvendo com muita qualidade o médico para poder atuar no mercado profissional. E só aproveitando, fazendo um link, né? O ISMD Connect não é à toa. Eu acho muito interessante também a ponte que a doutora Raquel sempre faz entre as instituições, entre os outros parceiros, porque mostra assim, também a humildade, né, para trazer, como o Leonel colocou, um aprendizado que a gente talvez não teria acesso aqui, Com né? certeza. Mostrar realidades diferentes, como o projeto do Laga na África, por exemplo, mas ao mesmo tempo conectar, por exemplo, Harvard e Michigan num projeto dentro da nossa área, Uhum. que talvez não aconteceria se a gente não tivesse abertura em tantos mercados e tantos países como temos hoje, né? Uhum. É importante mencionar que a gente também, acho que Leonel pode falar um pouquinho, e também o professor Laga, porque ele já participou uma vez de um simpósio internacional nosso, Ah, sim. que já existe, na verdade, antigamente, né? Quando as condições econômicas eram diferentes, a gente conseguia levar lá para Michigan, chegamos a levar 60 médicos lá para Michigan para a gente poder fazer, antes da pandemia, para a gente poder fazer o nosso simpósio internacional lá. Hoje já difícil e também a própria dinâmica e política que as instituições, tanto internacionais quanto nacionais, tomaram, quanto aglomerações, essas coisas todas, né? Depois da pandemia, a gente viu a necessidade de continuar o projeto e aí a gente fez tudo online. Sim. E a gente está tendo uma repercussão muito grande. Positivo, né? Da última vez nós tivemos o professor Laga, de Harvard, o professor Leonel, de Michigan, tivemos no México, tivemos na França, tivemos México, Espanha. Espanha, sim. E tem mais um. Guatemala? Estados Unidos. Estados Unidos e Guatemala. Nós Guatemala, tivemos, sim, o time de Guatemala. e tivemos em Guatemala. Então, assim, isso tudo acontecendo, essa dinâmica transmitido, que foi uma das coisas que a pandemia nos deixou, né? Que foi de legado, foi essa questão da conexão através, né? É importante lembrar-se que nosotros antes da pandemia já tínhamos 4 simpósios e esses 60 eram
nada más los últimos que llegaron, ¿verdad? Porque Sim, eran 3 antes que llegaron como 40, ¿sí? Son como 260 personas que llegaron a los 4 simposios que nosotros hicimos, sim, y que eran internacionales, ¿verdad? Y eran auspiciados por MSU y el ISMD. ESMD. Bien, bien. Não, eu falo que e isso, qual é o olhar que o brasileiro tem para uma instituição que consegue ter conexão com instituições tão renomadas quanto a sua, professor Laga, que é o Harvard, que todo mundo fala assim: "Não, como que eu vou chegar e colocar a mão lá em Harvard?", né, porque foi a primeira universidade dos Estados Unidos, não foi? Sí, Então você imagina a história que é contida ali, né. Já Michigan State foi em 855. 1855. Então, quando o brasileiro olha para uma instituição como o ISMD, que é pequena, mas é uma instituição muito séria, muito, né, a gente fala assim, pautada. Direcionada, né? Exatamente. Uhum. Ele fala assim: se essa instituição tão pequena consegue ter conexão com universidades tão grandes, ela deve ser uma instituição séria. Sim. Deve ser uma instituição que tem valores para poder fazer Parecidos. essas Uhum. conexões, né? Então, assim, isso para nós aqui do ISMD tem um valor imensurável. Não é valor monetário, se a gente fosse colocar isso, eu não conseguiria nem mensurar quanto que isso valeria para Sim. nós, né? Porque é realmente uma coisa assim incrível, e sem contar tudo aquilo que a gente constrói a partir dessas já conexões, consolidou né? também, Como projetos de pesquisa, a possibilidade de intercâmbio entre estudantes e uma série de coisas Y sin, que a gente já construiu. y sin nombrar que algunos de los participantes de ISMD hicieron maestrados Sim, fizeram sí, mestrado na maestrados Michigan en State. Michigan State. Entonces eso fue abrir las puertas para otro tipo de actividades que no teníamos idea que iba a acontecer al comienzo, ¿verdad? Sim. Pero participaron y está abierto ainda, ¿verdad? Sim. A ideia seria que a faculdade SMD crescesse a ponto da gente conseguir colocar um mestrado e trazer professores como o professor Lara, o professor Leonel, para poder montar esse mestrado aqui, por exemplo, em doenças tropicais, né? yo creo que están bien posicionados para hacerlo y esta es la primera vez que yo vengo y yo quisiera felicitarlos porque en el corazón de lo que yo veo en el ISMD está este modelo de poner la vida de las personas en un mismo plano. Uhum. Y eso es maravilloso. Si usted tiene como modelo educativo algo que promueve que la vida de los seres humanos es igual, Sim, me parece único y me parece muy reconocible, muy admirable. Y me parece que por eso tienen un modelo único que con esa humanidad va a llegar muy lejos, porque solamente hay una medicina y la medicina buena es aquella que pone la vida de los seres humanos y de los pacientes antes que la pesquisa, y ya sim, todo lo sim, demás va a sim. venir. Verdade. Pero usted tiene que recordar que ahí hay la necesidad de alguien que sufre. É Y verdade. que si bien es Sim. difícil hablar de que vamos a curarle, siempre le podemos ayudar. Sim, e que a gente pode fazer sempre o melhor e que pode progredir ali naquele atendimento, pode encontrar novas formas e conexões de fazer esses tratamentos desses pacientes, aprender com quem faz de forma diferente, né? E trazer esse aprendizado para poder melhorar para os nossos pacientes e melhorar o acesso à saúde. Eu acho que esse é o exemplo ponto. disso é o mutirão Aí, também, né? o mutirão, os mutirões que nós fazemos, né? O nosso Sistema Único de Saúde é um sistema maravilhoso, mas nós sabemos que existem as carências, né? Pelo tamanho do Brasil, Pelo inclusive. próprio, exatamente. Então, o que a gente faz? A gente tenta oferecer o nosso melhor, né? Acho que diferente de todas as outras pós-graduação, isso eu posso falar porque conheço bem o mercado, não existe nenhuma outra pós-graduação que não cobre do paciente como a gente faz, que pague pelos anatopatológicos como a gente faz, porque a gente tem uma responsabilidade enorme com o paciente. Eu não posso chegar para um paciente carente, fazer uma biópsia nele, entregar o frasco de biópsia e falar: agora o senhor vai pagar por isso aí. Isso não existe, né? Por eso yo le digo que lo que usted está enseñando es que lo que vale es la vida de un ser humano, porque Sim, en el mundo real en el que tenemos que librar todos los días es diferente, hay muchos intereses sim, y sería pretencioso decir que no importan, todo importa. Uno tiene que pensar y con qué va a pagar y si yo le receto esto a mi paciente,
cómo lo va a costear, ¿no? Sim. Pero en este modelo que ustedes tienen aquí, usted quita todo eso de ahí y deja que el talento y la atención se Sim. enfoque Sim, o foco exclusivamente principal é o paciente. E do paciente, aquilo ali ou aquele aprendizado pode repercutir em uma pesquisa ou coisa assim, mas o principal é o atendimento ao paciente, Eu né? acho que é isso que torna o propósito do ISMD perene, assim, todos que entram e estão conosco, equipe, colaboradores, professores, a gente consegue enxergar que eles também têm esse tipo de preocupação, e isso é muito importante. Isso, querendo ou não, vai para os nossos alunos, através de mutirões, os atendimentos personalizados, porque o aluno se torna também, tem a oportunidade de vivenciar um atendimento mais humanizado, né? Que hoje também é muito importante. Es que todo es importante, pero lo más importante es la vida. Isso. É a vida, é a vida. É a Da vida. vida É para isso de que o los médico se pacientes. forma, né? Y si usted pone eso hasta Exatamente. adelante, todo lo demás va a ir bien. La pesquisa, É. la Só agora, por colaboración, exemplo, agora la nesse enseñanza. último mutirão, que nós tivemos a presença do professor Laga, a presença do professor Leonel Mendonça no mutirão, lá em Teófilo Otoni, nós atendemos 35 municípios diferentes, os prefeitos mandaram os pacientes para lá. Foram quantas biópsias que nós trouxemos? Em torno de 400 biópsias em andamento. 400 biópsias em Mais andamento, atendimento oftalmológico. realizados aqui em Belo Horizonte pelo CEAP, Sim. que é o professor Moisés, que entendendo a dinâmica e o processo, né, social nosso, ele cobra quase praticamente o preço do SUS, Uhum. e depois isso se transforma em diagnósticos, né? Quando necessário, o paciente é retirado de lá e trazido para cá, e a gente acolhe, né? Então é uma coisa, é uma dinâmica realmente que a gente sempre precisa de melhorar. Falar que não tem o que melhorar é besteira, a gente tem que melhorar e que está bom, né? aprimorando E que bom. bem isso que a gente quer fazer e quer continuar fazendo cada vez melhor, né? Uhum. A gente tem que estar sempre com essa cabeça aberta para isso, mas eu acho que a gente está no caminho, Sim. né? A gente pôs o pé na estrada de uma forma interessante, né? E a gente está conseguindo seguir esse caminho de uma forma muito ética, muito tranquila, e buscando fazer pessoas, né? Eu falo que as energias se atraem, você não acha, Se não? conectam. Eu penso muito nisso. Eu acho que, às vezes, vem uma pessoa que sai fora do seu nível energético, mas sai fora também rápido. Mas pessoas boas vão sempre agregando e vão ficando. E vão ajudando a coisa a acontecer, né? Eu acredito muito nisso, Sim. né? Eu acho que o propósito maior é o ser humano, é o que a gente acredita, mas o outro diferencial também, falando um pouco das parcerias internacionais e da conexão, são os projetos de pesquisa, né? Acho que valeria a pena vocês falarem um pouquinho da experiência e do que vocês já fizeram na área de pesquisa e que a gente já trouxe para dentro do ISMD, que fez diferença em relação aos outros cursos. Eu acho que o projeto de pesquisa que a gente tem que poder falar, coitado do Leonel, nem deixei ele falar, mas você vai falar. São 18 anos trabalhando, né? Sí, nosotros estamos trabajando desde hace más de 20 años, ¿verdad? 40 años trabajando con organismos que son negligenciados, ¿verdad? Y no tienen apoyo económico porque son enfermedades que afectan muy pocos pacientes, ¿verdad? Y la mayoría son enfermedades en animales que también afectan a humanos y que no han puesto atención. Entonces, hemos venido trabajando en eso por mucho tiempo. Y la doctora Vilela se metió en esa parte también de los negligenciados y adoptamos todos los microorganismos que consideramos que eran huérfanos, que nadie quería trabajar con ellos. Y hemos hecho una labor muy grande. Y el ISMD con el Michigan State tuvo una parte muy activa en esa pesquisa. De Y publicações. publicaciones muy grandes, ¿verdad? Que llegamos a Nature, ¿verdad? Que muy poca gente llega lá con una especie que ninguém sabía que existía, ¿verdad? Que era Seti, Paracocioides seti, Paracocioides lobo-georgi. Y esos son muestras de que nuestra primera intención fue recompensada con cosas que ninguém sabía, ¿verdad? Que ninguém había puesto atención y que abre las puertas para pensar en algo más, ¿verdad? Entonces, no existen organismos negligenciados, existen personas que no entienden que estos organismos pueden abrir las puertas de conocimiento de otras enfermedades. Ahí en el cáncer puede ser
tratado Sim. con productos que la gente no está conociendo, ¿verdad? Y una de esas, por ejemplo, es la inmunoterapia de Pythium, ¿verdad? Que ainda no se ha investigado bien. Entonces, que Raquel conoce muy bien y que hemos hecho ya publicaciones al respecto, ¿verdad? Entonces, sí, la pesquisa es para encontrar cosas que ninguém ha visto antes. No es para confirmar algo que ya se sabe, es para llegar y encontrar cosas novedosas, nuevas, que va a mudar el pensamiento de la gente. Y esas son las enfermedades que ninguém conoce, ¿ya? Rhinosporidium es otro organismo negligenciado que nosotros trabajamos, ¿ya? Por mucho tiempo. La Genirium, que ninguém conocía, nosotros pusimos en el mapa. Entonces han sido, y yo acredito que Rhinosporídeo, Rhinosporidium también, Prototeca. Prototeca. Entonces todos esos son organismos órfanos que nosotros adoptamos. Entonces nosotros somos pesquisadores que adoptamos los organismos que son órfanos, ¿verdad? Y eso fue que avançamos e encontramos coisas nuevas. E vamos encontrar mais, todavía não hemos terminado. Não, ainda mais agora, junto com o professor Laga, né? Eu acho que trabalha em países, não, ele não fica especificamente fechado no mundo de Harvard. Ele também consegue entrar, né, adentrar a locais que existem essa carência. Sim. E aí ele abre o olhar dele, e estando nesses locais, ele consegue, então, ver doenças que até então não tinham sido estudadas adequadamente e até diagnósticos Llega com de África. ANDA. Sí, ahí nosotros hemos hecho también un trabajo modesto en rinosporidiosis y quisiera retomar un punto del profesor Mendoza que me parece muy importante de discutir, que es esta idea de que las infecciones nomás van en animales y hemos perdido oportunidades de oro. Si nosotros vemos el día de hoy, en el 2024, las enfermedades infecciosas emergentes en hongos, en parásitos, vamos a encontrar que el 75% son zoonosis. Vinieron de Sí. los animales a los Perfecto. humanos. Es decir, todas estas que decimos, no, eso no, va a suceder en humanos. La ciencia es una y el conocimiento que es generalizable deberíamos de, al revés, deberíamos de procurar oportunidades de hacer equipos interdisciplinarios donde hubiese veterinarios, científicos, microbiólogos, Sim, médicos, eu tenho que... y com darle un isso- enfoque global, ¿no? Sí. Hacer preguntas grandes, no Sim, pequeñas. não pequenas, exatamente. Não é porque nós estamos num Generalizável. processo de carência que a gente tem que diminuir a nossa curiosidade e a nossa forma de pensar. A gente tem que pensar grande. Eu tenho que agradecer muito, Karina, não posso deixar de mencionar aqui a Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Os meus colegas de lá, que são assim, um encanto, sempre todos dispostos a fazerem parcerias, como vocês viram lá agora, Simone, Valbert, professor Vicente, professora Diana, professora Maria José. Gente, eu acho que daquele departamento lá não tem um professor que eu já não tenha feito uma conexão e que a gente não tenha feito junto, trazendo até parcerias com os nossos próprios alunos de mestrado, ideias diferenciadas em termos de diagnósticos, né? E a gente tem feito uma caminhada muito legal E aí, também. então, aproveitando falando um pouquinho do projeto específico que vocês fazem em parceria com o ISMD e o FMG, falar um pouquinho assim da autoestima, né? Porque a gente está tratando aqui de assuntos que envolvem pele, que é o maior órgão do corpo humano, e como isso influencia na vida das pessoas, né? Às vezes não é uma doença maligna, uma doença muito séria, mas muitas delas crônicas e que tem uma influência muito grande na vida, né? Na vida não só do doente, mas da família. Como que você enxerga esse projeto de pesquisa que vocês fazem? Porque o mais importante, porque tem muito pesquisador que fica no âmbito da pesquisa, mas isso não chega até o paciente ou até a população em geral. E o que eu vejo também de grande diferencial nessa equipe aqui, principalmente, é conseguir aplicar o conteúdo daquilo que é pesquisado. Como que você vê hoje a reação dos pacientes que são impactados pelas pesquisas que vocês fizeram? Inclusive falando um pouco do projeto do Laga também. Eu acho que de tudo que o projeto professor Laga faz lá é maravilhoso, porque ele está direto com o paciente,
ele colhe o material, né? Ele faz faz a impregnação em parafina, faz o DNA, quer dizer, ele é fazer o diagnóstico para ver A melhor conduta a melhor sempre, conduta. né? Ele está direto com o paciente, Uhum. né? E não posso deixar de mencionar a vacina de Pitchell, Sí. né? No, pues es la parte más emocionante de todo eso, Ajá. porque la inmunoterapia no solo salvó unos 600, 700 Animais. animales, más de esos cachorros, pero tal vez unos 3.000 caballos y como 100.000 personas en Tailandia. Pitiosis no tiene tratamiento, solamente la inmunoterapia. Uhum. Y salvamos... Por enquanto, né? Porque tem o medicamento chegando aí, Sí, né? también. Y entonces la inmunoterapia ¿Eh? de Pythium salvó en los últimos 3 años 5 personas en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahora el FDA, que es el Food Drug Administration, no aprobaron el producto, pero lo aprueban, como no hay tratamiento, lo aprueban cada vez que hay un caso, ellos tienen que dar el ok para usar la inmunoterapia. En los últimos 5 años hemos salvado la vida de casi de 5 personas, ¿verdad? Con inmunoterapia. Eu falo que você já pode ir para o céu. Verdade, já valeu a existência, né? Toda vez que você consegue fazer algo por alguém, a vida impactar, de alguém, né? sem querer nada em troca, já é já fez grande propósito. Eu acho que já estamos cumprindo. Sim. Acho que todo ser humano no final da vida tem que pensar numa coisa como essa. Sim. O que eu fiz que impactou a vida de alguém, que trouxe algo de positivo, né, para essa pessoa, transformando a vida dela de alguma maneira. Às vezes nem é na saúde, mas na forma de pensar, na forma, Na né? forma de tratar, de Forma se de preocupar tratar, com o de se problema do preocupar. outro, né? Isso, exatamente. La piel, a diferencia de otros órganos, me parece a mí que aunque no es mi campo, voy a hablar un poquito de la importancia que tiene la estética en la dignidad de los seres humanos. Verdade. Alguien va a venir que se le está cayendo el pelo o que É. las uñas no se ven bien, Sí. y si usted observa, nosotros usamos la piel para decorar nuestra apariencia. El pelo es parte de nuestra piel, las uñas. É Y verdade. entonces cuando se cae una cosa que puede parecer una bobería, Uhum. eso también tiene que ver con la salud porque atenta Sí. contra la dignidad de las personas. Sim. Todos tenemos una idea más o menos contemporánea de qué es verse bien. Y le aseguro que en todos incluye tener el cabello intacto, Sí. tener las uñas, poder ponerle un colorcito aquí. Isso. A gente vê o impacto disso no tratamento do câncer quando a pessoa perde o cabelo e o quanto isso faz com que a pessoa às vezes deprime de uma forma tremenda, E porque que vai impactar o no cabelo tratamento é da quase que a doença, né? moldura do nosso rosto e da nossa imagem, né? E de repente você olha no espelho e não tem mais nenhum cabelo, né? Es fascinante porque a veces me parece a mí que el aspecto cosmético de la dermatología es muy demonizado, ¿no? Sim. Y yo entiendo porque llega un punto en que todo es banalidad, ¿verdad? Pero yo estoy hablando del otro punto que es, bueno, ¿cuál es el mínimo necesario para yo Para que a sentirme pessoa- como una persona íntegra, Uhum. digna? Né? Isso é extremamente importante, Y né? Sim. Inclusive, a Raquel podia falar um pouquinho, foi justamente por esse motivo que surgiram os outros cursos da faculdade SMD, né? Uma coisa foi puxando a outra, entre elas a psiquiatria. A psiquiatria, a endocrinologia, tudo isso para poder, de uma certa forma, impactar inicialmente a psiquiatria pela questão do equilíbrio, do psique da pessoa, né? E a pessoa se entender, se ver, muitas vezes, ela não se enxerga como ela está. O fato de olhar no espelho, uma coisa é você ver e outra coisa é você enxergar. São verbos, parecem muito parecidos, mas Sinônimos, mas na verdade mas não que na são. verdade não são, né? E a pessoa não consegue se enxergar como realmente ela está. Então, ela quer sempre, vamos supor, num procedimento estético, né? Você vai fazer um preenchimento labial. E aí ela já colocou o máximo de volume que ela pode colocar para poder estar estético com o resto, né? Harmoniosa com o resto do seu rosto, mas ela não enxerga isso, então ela quer mais e mais e mais. E muitas vezes
essa dificuldade de se enxergar está exatamente colocada em uma parte da vida dela. Às vezes, ela terminou um matrimônio e algo que ela não consegue trabalhar internamente isso, e aí ela coloca isso em algo externo, né? Tipo assim, isso aí vai fazer a minha vida voltar a ser o que era antes, e não é por aí. E aí o curso de psiquiatria, ele consegue, né, ajudar o paciente numa situação como essa. Mas eu falo que todo a nossa resposta imune, ela perpassa pelo nosso, se eu falar alguma besteira, vocês podem me parar, perpassa pelo sistema límbico nosso. E o nosso sistema límbico é aquele que controla as nossas emoções, né? Então, se a gente não está equilibrado emocionalmente, você não está bem imunologicamente falando. E aí você se torna mais susceptíveis a todo tipo de doença, doenças autoimunes, doenças infecciosas, porque você está com sua imunidade mais baixa, e assim sucessivamente. Então, você, sem excesso, porque tudo que vai para as beiradas é complicado. O excesso de preocupação com a estética, ou a despreocupação completa também da estética, a pessoa que perdeu o elan pela vida, que não se cuida mais, que não se preocupa, né, assim, com a aparência. Porque quer queira, quer não, né, o nosso corpo é o que guarda, cada um dentro da sua crença, é o que guarda, é a capa do nosso espírito, é o que nos leva para passear, é o que nos leva para conhecer o mundo. Então, você tem que cuidar do corpo, né? E então, quando a pessoa perde tudo isso, realmente também não é legal. Então, os extremos estão sempre perigosos. E é sempre bom que um equilíbrio emocional traga essa condição para que o sistema límbico, né, controlando toda estando interligado, né, a todos, e fazendo conexão com o sistema imunológico, etc., possa dar ao paciente um equilíbrio, né? É interessante porque estamos falando de pesquisa, de educação, mas de estética também, que também tem que ver, e a parte que envolve é interessante que o ISM haya englobado toda essa parte para converger en algo que no tiene nada que ver con el objetivo principal, que es la salud del ser humano. A gente sempre volta nisso, Exatamente. né? Todos sempre os volta assuntos, nisso. pesquisa, Assim, cursos, sempre o ser humano é o foco principal. E Essa é a eu diferença. acho que, agora, quero saber a sua opinião, professor Laga, eu acho que a estética, ela é muito demonizada, sim, por um princípio, assim, básico. Ela é pouco calçada na ciência. Tem muita coisa que sai para o mercado para que seja usado, mas quando você vai olhar o embasamento científico sobre isso, quase não tem. Claro, tristemente ha sido, me parece muy abusada por mucho tiempo, ¿no? Y hay miles de cremas y de compuestos que se venden todos los días que no tienen el menor efecto positivo, si es que tienen alguno. La piel es una barrera, está hecha para protegernos del medio ambiente y de muchas sustancias con las que entramos en contacto. Entonces, pero está esa necesidad humana de siempre creer que hay algo que me va a hacer ver mejor, o sentirme mejor, y a veces cerrar los ojos y no entenderlo. Não, é o que a gente vê, por exemplo, mesmo os nossos órgãos, né, que liberam medicações para serem administradas, a história do colágeno. Ah, não, você pode tomar colágeno de hidratar. Gente, nenhuma célula começa a produzir colágeno a partir de se tomar colágeno, ingestão do colágeno. Mas tem no mercado para vender. E tem aquele que convence o paciente, não é verdade? Millones de cremas. De crema de Creme colágeno. de Para que no le colágeno, entre nada, gente. senão estaríamos em problemas. Eu sempre falo isso, gente, a gente tem um relógio biológico interno e com o tempo o colágeno vai realmente acabando. Só tem uma forma de você estimular a célula a voltar, e não é para sempre, é por um período, a produzir colágeno novamente, que é produzir uma reação inflamatória, que é o que os preenchedores, Que não deixa de etc. ser faz. um Você produz mecanismo uma de reação defesa. inflamatória, você fica
mais rígido, daí a pouco abaixa de novo. É um processo cíclico, né? Não tem como, né? E aí, realmente, eu acho que o que falta na estética é ela ser olhada com olhares científicos mais contundentes, né? Então, lança-se um novo preenchedor, ou um novo bioestimulador. E aí pergunta, ele estimula o colágeno. Quanto de colágeno ele estimula? Qual a espessura que realmente ele faz de colágeno? Né? Eu estou com uma aluna agora, da UFMG, que está fazendo um mestrado. A gente está medindo a espessura com ultrassom, né? Medindo a espessura real que os colágenos realmente são, cada um, né? Lógico, de fábricas diferentes, o tanto que realmente ele está estimulando de espessura e de produção de colágeno. Fazendo antes, depois, 45 dias, está dando um trabalho danado, né? Mas a gente quer conseguir provar se realmente produz, se não produz, e se produz, o quanto que produz, né? E eu acho que é isso aí que vai trazer seriedade para a estética. Mas é isso, eu acho que é um olhar, é um contexto. Saúde é um contexto, é um todo, a gente não pode olhar exclusivamente, né, só dentro daquilo que a gente... eu sempre falo que quando um paciente ou um aluno me procura e fala assim, olha aqui essa lesão, eu falo assim, o paciente não é a lesão, ele está com a lesão. Então, você tem que olhar o todo, né? O que ele tem, o que ele traz com ele, qual que é a história que esse paciente traz com ele, o que está por detrás desse paciente, que chegou a levar, né, culminar no aparecimento daquela lesão, assim, levando em consideração doenças de outras etiologias que não sejam doenças infecciosas, mas doenças autoimunes e outras, né, de hipersensibilidade e outras coisas nesse sentido. Bom, eu acho que o desafio é enorme, eu acho que na minha mente, e o que eu coloco para mim mesma, é que eu sei muito pouco de tudo e que eu tenho que continuar no meu caminho, procurando cada vez mais melhorar a minha compreensão sobre ciência, sobre o que é o ser humano, sobre a sua importância, né, no contexto do mundo, né, porque quando a gente fala em ser humano, a gente tem que lembrar que não é só ele que existe no nosso planeta, que existe planta, que existe micro-organismos, que existe uma série de outros animais que são super importantes e que mantêm todo, né, a gente fala assim, o ecossistema funcionando. Então, o que eu quero é isso, é melhorar um pouco a minha compreensão e utilizar o mecanismo, né, que a gente tem hoje, que é exatamente a tecnologia, para poder estar proporcionando bate-papos como esse que a gente está tendo aqui hoje. Disseminando, né? E disseminando essa ideia. As poucas experiências que a gente vai tendo na vida e que pode, de alguma maneira, dar uma ideia genial para alguém ou despertar alguém para alguma coisa, né? E essa pessoa possa, quem sabe no futuro, estar aí ganhando um prêmio Nobel, porque um dia eu ouvi um programa que falava assim, eu tive vontade, né? E me dediquei. Eu acho que só isso vale a pena, né? Raquel, além de todas as habilidades, também lê mentes, porque a gente já está caminhando para o final. Não vi. E aí eu queria pedir para cada um de vocês colocar o que vocês esperam, que ela acabou de falar, o que ela espera e busca. Mas, enfim, o que vocês esperam das conexões? Como vocês veem o futuro do ISMD junto com as parcerias? Onde a gente pode agregar e ampliar mais os conhecimentos para a gente poder encerrar deixando a mensagem positiva em relação à conexão? Yo creo que tienen la posibilidad de crecer. A mí me gustaría personalmente empezar a colaborar de manera directa, dictando aulas, promoviendo el intercambio entre estudiantes o residentes nuestros y abriendo las puertas a la vez a los suyos. Yo creo que también tenemos una oportunidad de reevaluar las necesidades educativas que existen y poder hacer un curso interdisciplinario con lo que sabemos, y incluso invitando a lo mejor a otros para continuar con esa misión
E de voltar ao diseminar el Brasil. conocimiento. Ah, claro, por supuesto. Yo me gustaría Já quedarme está por com data acá. marcada. Que bom, que ótimo. Creo que hay Muito muchas bom. oportunidades que tenemos que explorar. Sim, Ótimo. Siempre yo sé que trabajar con Raquel es tener proyectos de sobra. sim. Entonces, yo sé que hay proyectos mucho adelante y tenemos ya planes, planes muy claros, no solamente en cursos que dejamos de hacer por la pandemia, que vamos a retomar nuevamente. Entonces, esos son desafíos que que tenemos en mente y que vamos a llevar a cabo. Entonces, falta mucho de pesquisa también de hacer, falta mucho de educación. Entonces, tenemos planes que posiblemente van a ser develados en los próximos 5, 10 años de ahora, ¿verdad? Entonces tenemos muchas cosas que hacer Que y las ótimo. directrices ya fueron marcadas, no hay Sim, vuelta atrás, ¿no? é verdade. Quer complementar, Raquel? Bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Leonel Mendonça, que foi, assim, eu considero o professor Leonel o meu pai micológico, porque foi dele que, na verdade, ele me ensinou muita coisa, ele me ensinou a pensar cientificamente, e eu sou muito grata a ele por tudo isso e por todas as nossas conexões, por toda a nossa história que a gente já construiu e que não vai parar aqui, né? Então, muito obrigada, professor Leonel, e obrigada, Michigan State University, que sempre, né, assim, acolheu o ISMD da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Laga pelo carinho, pela simplicidade, pela disponibilidade de ter vindo aqui, de ter ficado junto com a gente, assim, ter participado. Eu falei com ele que eu queria que ele ficasse na minha casa, porque eu queria que ele sentisse o que é uma família brasileira, o que é viver assim, a realidade nossa. E ele, com o maior carinho, veio, se conectou e ficou, e participou, integrou, e de repente ele já estava fazendo parte. Família. Então, muito obrigada, professor Laga, Ah, por tudo mesmo, viu? E muito obrigada, Karina, por você estar aqui. Eu acho que você completou aí a história nossa aí, nesse programa, e espero que seja o primeiro de muitos. Será Né? o primeiro de muitos. Eu só tenho a agradecer também, na minha ignorância, que é uma honra, primeiro trabalhar com a Raquel, tendo a oportunidade de conviver com vocês, mesmo não entendendo quase nome técnico nenhum, mas eu sei do objetivo, do quanto vocês se conectam, e eu acho que isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Obrigada mesmo, viu? Bom, então a gente vai encerrando por aqui esse programa de hoje. Fiquem atentos aos próximos programas, teremos mais conteúdo dos profissionais que estão aqui hoje e eu conto com a presença de vocês. Até mais.